Ele, que é natural de Recife, formado em Direito, casado, pai de 2 filhos, além de deputado federal pela Bahia, o último cargo, comissionado, assumido por Roma, foi o Ministério da Cidadania do governo Jair Bolsonaro. Candidato, o senhor terá 20 minutos de entrevista, que começa a partir da primeira resposta, e 1 minuto para as considerações finais. Primeiramente, a gente agradece sua participação aqui no Boa Tarde, Bahia. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Victor Pinto. É uma alegria para mim muito grande estar aqui participando desse programa e conversando com cada baiano, com cada baiana que quer uma mudança verdadeira no estado da Bahia. Que não adianta mudar 6 por meia dúzia. Que quer ver uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Porque dói no coração ver o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados. Candidato, uma das suas principais propostas no seu plano de governo é criar o auxílio estadual nos moldes do benefício concedido nacionalmente. A Bahia hoje é o estado que mais tem beneficiários do Auxílio Brasil. Bolsonaro, em entrevista recente, ele alegou que tem 17 milhões de pessoas penduradas no Auxílio Brasil que não conseguem sair desse benefício do estado. São pessoas que não conseguem mais ir para o mercado de trabalho, por exemplo, porque já se acostumou de receber o benefício. E, inclusive, isso havia uma crítica muito pesada do bolsonarismo, antes de assumir o poder, sobre o Bolsa Família. Ao fazer a promessa do auxílio aqui na Bahia, nos moldes do Auxílio Brasil, não seria aumentar, vamos colocar assim, entre aspas, esse vício que os opositores do PT apontavam, dizendo que dava o peixe, mas não ensinava a pescar, e de onde seria tirado o dinheiro para poder bancar esse auxílio? A gente vai começar a contar o tempo a partir de agora. Muito obrigado, Victor Pinto, pela oportunidade de poder explicar para o ouvinte qual é a verdadeira diferença entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família. Quando eu cheguei no Ministério da Cidadania, o presidente Bolsonaro me disse: Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. Foi aí que nós conseguimos idealizar e implantar o Auxílio Brasil, que hoje beneficia mais de 20 milhões de brasileiros. Na Bahia, são mais de 2,5 milhões de famílias recebendo o Auxílio Brasil, mais pessoas recebendo o Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. Hoje, nós sabemos que o Auxílio Brasil paga o mínimo de R$600, o que faz toda a diferença para uma família necessitada colocar comida dentro de casa. Mas tem outros benefícios, como o Auxílio Gás de R$110, o desconto na conta de luz e todas as trilhas de emancipação. A verdadeira distinção entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, que diferente do que diziam os opositores, que o presidente Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família, nós conseguimos aperfeiçoar o programa, estendendo ele para uma quantidade maior de brasileiros. No Bolsa Família, quando a pessoa conseguia um emprego com carteira assinada, terminava perdendo o benefício. Hoje, no Auxílio Brasil, se o senhor e a senhora que for beneficiário do programa conseguir uma oportunidade de assinar a carteira, pode assinar, pois tem a garantia de passar no mínimo mais 2 anos recebendo o Auxílio Brasil, e ainda recebe um benefício adicional de mais de R$200 para a superação da pobreza. Sabe por quê, Victor? Porque passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que faltava era um programa do Estado para que ajudasse o cidadão a melhorar de vida. E é justamente isso que queremos impulsionar com o Auxílio Bahia. Assim como nós idealizamos e criamos o Auxílio Brasil, vamos criar no governo do estado o Auxílio Bahia, para levar um complemento de renda para essas famílias necessitadas, elas que sabem onde aperta o calo e como podem melhorar a vida de sua família. Diferente de outros que gastam recursos com propaganda, que gastam recursos de forma inadequada no investimento, nós vamos, com o Auxílio Bahia, levar esse complemento para que o cidadão possa assim melhorar de vida e não ver uma Bahia que passa vergonha, sendo recordista nacional na quantidade de pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza, o que comprova a ineficiência do governo do PT.
Candidato João Roma, em 2020, antes do senhor ser ministro de Bolsonaro, o senhor criticou a postura do presidente e disse que ele deveria seguir o mesmo caminho de ACM Neto e de Rui Costa no enfrentamento à pandemia. Isso foi em entrevista gravada em uma emissora de rádio aqui de Salvador. O candidato, inclusive, foi categórico ao dizer que Bolsonaro não levou a sério a pandemia e ainda não desceu do palanque para ter uma objetividade, palavras suas, nessa entrevista. Queria saber do senhor, 2 anos depois, João Roma se arrepende de ter dito isso? O que se comprova 2 anos depois é que muitas pessoas fizeram a utilização do politicamente correto naquela época. Não sabíamos como era enfrentar uma pandemia. Naquele momento mesmo eu estava numa região rural, participando de um isolamento que foi proposto para a sociedade. E quando todos achavam que aquele era o melhor caminho. Já o presidente Bolsonaro estava nas ruas, conversando com a população. E rapidamente nós começamos a perceber, logo no momento que inclusive fui entregar a cesta básica para as pessoas que sequer tinham acesso a uma máscara. Porque dizer fique em casa, a economia a gente vê depois. Quando a pessoa está numa casa confortável e tem salário certo no final do mês, é muito bonito. Mas quando a pessoa está debaixo de uma telha Eternite, que logo cedo só coloca para fora de casa e não sabe que vai levar para casa na hora de dar meio-dia, a gente tem que lembrar que meio-dia bate na casa de todo mundo. Naquele momento, tudo estava turvo. O mundo inteiro estava em pânico. E o próprio presidente estava batendo cabeça com o ministro Mandetta. E nesse momento as coisas estavam nubladas. E logo na sequência nós observamos quem de fato estava do brasileiro e fez as suas obrigações para não faltar assistência durante o enfrentamento da pandemia. Quando eu fui convocado para o Ministério da Cidadania, conseguimos levar à frente o auxílio emergencial, que foi a valia dessas famílias. E na sequência conseguimos idealizar e implementar o Auxílio Brasil. Hoje nós podemos lembrar e observar que todas as vacinas que chegaram no braço do baiano vieram do governo Bolsonaro. Diferente do Rui Costa, que disse que iria trazer a Sputnik, que ainda hoje está lá na Rússia, talvez participando da guerra, porque não teve sequer autorização da Anvisa. Mas ele soube gastar dinheiro com propaganda para fazer proselitismo, ao invés de estar do lado da população. Candidato João Roma, na esfera fiscal, a Bahia teve um corte do ICMS, principal imposto do governo do estado, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, que pavimentou uma lei para baratear o valor da gasolina, promovendo um controle da alíquota do ICMS. A Secretaria da Fazenda da Bahia estima que vai deixar de arrecadar bilhões de reais, aproximadamente 2 bilhões de reais, só esse ano, por causa desse corte, e culpa o governo federal por isso. A pergunta que eu faço ao candidato João Roma é a seguinte: no seu plano de governo, há um projeto para que ocorra a diminuição dos impostos na Bahia. Como diminuir imposto e, ao mesmo tempo, não reduzir o nível de investimento da gestão? Muito simples, Vitor. O presidente Bolsonaro baixou os impostos federais e isso não fez diminuir a arrecadação do governo federal. Agora, o presidente fez o que os brasileiros não estavam acostumados, porque entrava governo, saía governo, as pessoas só viam o aumento de impostos. Aqui na Bahia, por exemplo, mesmo durante a pandemia, o governador não aliviou 1 milímetro na cobrança de impostos. E até quando o presidente Bolsonaro zerou o imposto do gás, zerou o imposto do diesel e disse para os estados, baixa os impostos que eu compenso, o governador da Bahia entra com a medida judicial para impedir que baixasse os impostos. Inclusive disse para a população que isso ia impactar pouco no combustível, cerca de 15 centavos. A realidade está aí, quando o cidadão vai colocar gasolina na sua moto, no seu veículo, no mínimo R$2 de diminuição no preço do combustível. E qual é a realidade? Para se falar a verdade com a população. Que há 3 meses atrás, pessoal, o governador Rui Costa estava comemorando uma arrecadação excedente de mais de 2 bilhões de reais em cima do sofrimento do povo baiano. A Bahia, ainda hoje, é o estado brasileiro um dos que mais cobra impostos no Brasil. Veja bem, cada vez que ocorre um negócio desse, o governador dá com a mão e tira com a outra. Porque ele baixou os impostos do combustível, sabe o que ele fez? Aumentou o imposto do turismo e da indústria. Justamente o que gera emprego no estado da Bahia. Ora, precisamos falar a verdade com a população. A primeira medida, Vitor, que eu vou tomar como governador da Bahia vai ser baixar os impostos. Porque é baixando os impostos que a Bahia vai ser atrativa, vamos trazer investimentos e com isso gerar oportunidade de emprego e renda. Essa é a forma de ajudar o nosso povo necessitado.
Candidato João Roma, é possível, em 6 meses de governo, fazer até a retomada dos territórios ocupados por facções criminosas, fazer a segregação desses líderes de facções e reconstruir a Polícia Civil da Bahia? São 3 tópicos que, de curto prazo, inclusive, que foram apresentados pelo senhor na área de segurança pública. Realmente é possível fazer tudo isso em 6 meses? E como o senhor conseguiria fazer, cumprir essa promessa? Mudando a postura, Lorena. A questão da violência no estado da Bahia, que já passou do limite do tolerável, vai muito além da questão de gestão. Tem que mudar a postura do governo, que não dá respaldo às nossas forças policiais. Um soldado da PM passa 14 anos como soldado, não tem direito a uma promoção sequer. A Polícia Civil está toda desmotivada e desestruturada. A Polícia Penal sequer tem um reconhecimento de ser chamada de Polícia Penal. Você não vê integração, não vê o uso de tecnologia. Muitos policiais estão tendo que sair de suas casas, porque chegou o crime organizado na comunidade, e estão tendo que pagar aluguel. E o que mais se vê é policial empurrando viatura, ou pedindo, por favor, para um prefeito abastecer viatura para poder correr atrás de bandido. Os equipamentos são muito inferiores ao do crime organizado. O crime na Bahia não é apenas um crime esporádico, é um crime sistêmico. O crime organizado viu solo fértil na Bahia, que até o novo cangaço está aparecendo, e é por toda a Bahia, inclusive na zona rural, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade. Nós estamos vivendo no século XXI, com menos segurança do que na época de Lampião. Essa realidade precisa mudar, e nós vamos fazer sim em tempo rápido, porque nós vamos mudar a postura, dar respaldo aos nossos policiais, poder cada vez estar com que eles estejam presentes junto com a comunidade, equipados. O governo federal mandou mais de 90 milhões para o estado da Bahia, e em 3 anos o governo do estado sequer conseguiu investir 20% desse valor, recursos para equipamentos e treinamento dos nossos policiais. Precisamos reestruturar as carreiras, fazer concursos permanentes e cada vez poder ter uma polícia que esteja presente junto à população. Essas ações são factíveis e estudadas com vários especialistas para que possamos virar essa página, mas diferente do que está colocado aí no governo do estado da Bahia, onde se vê um secretário de segurança pública que faz apologia ao uso de droga e um governador que diz que o tráfico de droga emprega muitos jovens. O nome disso não é emprego, governador. O nome disso é descaminho para a nossa juventude e o sofrimento de pai e mãe de família. Candidato João Roma, o senhor ainda tem 11 minutos e 30 segundos de entrevista. O candidato Jair Bolsonaro, presidente da República, em entrevista recente na bancada do Jornal Nacional, citou o nome de 8 ministros como seus ministros padrão e que são candidatos na eleição desse ano. Bolsonaro não citou seu nome. De alguma forma isso lhe decepcionou? Acredita que foi só realmente um lapso do presidente não ter lhe citado? De forma alguma, Vitor. Ele citou alguns ministros, mas a maioria ele não citou, como, por exemplo, Rogério Marinho, como Ciro Nogueira, como Fábio, como Damares, que é muito ligado a ele, todo mundo sabe. Então você percebe que dentro de uma entrevista daquela, o candidato tem que rapidamente fazer o seu enfrentamento e poder passar suas propostas. Mas basta ver o nosso primeiro programa de televisão, certo? Que vai para o ar na internet em tempo antecipado, e lá você vê a declaração do presidente Bolsonaro, que diz que para ele já considera Roma um herói. Se o presidente não estivesse totalmente sintonizado nesse nosso projeto, que nasceu em conjunto, ele não estaria, por exemplo, no próximo sábado, ao meu lado, em Vitória da Conquista, participando de um ato político aqui no estado da Bahia. O presidente Bolsonaro vê com clareza que a Bahia precisa mudar. E, de fato, quem observa a Bahia ficando para trás, vê que dá dor no coração o Brasil avançando e a Bahia ficando para trás. A Bahia hoje perde para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, Vitor, que tem menos da metade de nossa população em um território muito menor. A Bahia tem perdido atratividade graças a esses fortes impostos, que tanto o candidato Jerônimo como a Semineto são useiros e vezeiros. Todos os dois têm a mão pesada em cobrar imposto do cidadão. Isso dificulta com que a Bahia possa florescer cada vez mais. Estamos perdendo investimento até para o Ceará, que também é governado para o PT. Então precisamos dar um freio de arrumação na Bahia e libertar a Bahia dessas práticas políticas atrasadas, práticas políticas do século passado, do empreguismo, do toma lá da cá, da perseguição em pleno século XXI. Eu estou sintonizado com o presidente Bolsonaro para que possamos colocar a Bahia de mãos dadas com o Brasil. Esse mesmo presidente que é atacado todos os dias, um presidente, inclusive, que não foi mais votado na Bahia nas últimas eleições,
mesmo assim tem tratado a Bahia e os baianos com muito respeito e muito carinho. Haja vista as obras que estão chegando na Bahia. Não bastasse o investimento de mais de 10 bilhões anuais com o auxílio emergencial, que hoje prova que o PT dizia que defendia o mais necessitado, mas é Bolsonaro que está ajudando o nosso povo sofrido, com no mínimo R$600 por mês para mais de 2,5 milhões de famílias baianas. Nós vemos hoje chegar a duplicação da 101 até Alagoinhas, a duplicação da 116 até Santa Bárbara, a Avenida Contorno de Feira de Santana, Victor. Mais de 30 anos, a maior cidade do interior do Nordeste esperando. E hoje você passa lá e vê as máquinas na pista. E a ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar o Porto Sul e Ilhéus até a ferrovia Norte-Sul. Ninguém mais acreditava. E hoje, literalmente, está entrando nos trilhos. Essa é a Bahia que nós queremos, uma Bahia grandiosa, que receba investimentos. Diferente da época do PT, que não entregou sequer 1 quilômetro de BR duplicada no estado da Bahia. E quando se via a obra, era na África, em Cuba, na Venezuela, e não chegava para os brasileiros, muito menos para os baianos. Candidato João Roma, o senhor citou aí estradas, por exemplo, no seu projeto, o senhor aponta a construção de várias estradas, inclusive a duplicação de rodovias, como a BR-116 ou trecho da BR-101. Mas isso a gente sabe que depende do apoio, do repasse do governo federal, da União. Vamos supor, em um cenário hipotético, se o ex-presidente Lula vencer a eleição, derrotar o seu candidato Jair Bolsonaro e o senhor vencer aqui na Bahia como governador do estado. Como é que vai ser essa relação com o ex-presidente Lula, que é do PT, adversário do senhor? Isso não vai acontecer, Lorena, porque o povo brasileiro hoje tem acesso à informação. Cada cidadão hoje percebe quem de fato está do lado do cidadão necessitado. E eu tenho convicção que o presidente Bolsonaro será reeleito para o bem do Brasil e para o bem da Bahia. Precisamos da Bahia de mãos dadas com o Brasil. E por isso que nós queremos justamente trazer esses investimentos federais. Pois quando a Bahia tiver João Roma governador e Bolsonaro presidente, vai fluir muito mais rápido essas intervenções e os investimentos para melhorar a vida do nosso povo e a geração de emprego. Queremos uma meta de 1.000 quilômetros de BR duplicada no estado da Bahia. E isso vai fazer com que tenhamos vários vetores de desenvolvimento que possam se multiplicar e trazer com isso novos investimentos e emprego para o nosso povo. Temos muito a fazer na área de infraestrutura. E a Bahia carece. Nós temos um território maior do que a França. Temos um povo valoroso que se destaca em tudo que se propõe a fazer. Hoje, mais de 70% da energia gerada no estado da Bahia vem de fonte renovável da eólica e da solar. Diferente da minha infância, que meu pai me levou a Paulo Afonso para eu ver de onde vinha a energia do Nordeste. Hoje já não é mais. Nós temos uma Bahia que hoje se defronta com a mudança da tecnologia de informação e comunicação. Com o 5G que Bolsonaro conseguiu, nós temos agora todas as internets com a possibilidade de ter internet, todas as escolas com internet de alta velocidade até dezembro. Imagine todas as BRs do Brasil com sinal ininterrupto de internet. Esse é um novo Brasil. E as coisas hoje estão indo muito rápido. Portanto, a Bahia não pode perder uma grande oportunidade de dar um grande salto no seu desenvolvimento, tirar essa política atrasada que tem impedido o desenvolvimento do nosso estado e poder, em todo momento, ampliar as oportunidades para que cada filho de Deus na Bahia possa ter a oportunidade de melhorar de vida. Candidato João Roma, a gente tem ainda 5 minutos de entrevista. O candidato não conseguiu compor uma grande coligação para concorrer às eleições desse ano com um arco de alianças com partidos políticos. E a gente sabe que a governabilidade, a relação com a Assembleia Legislativa e com a bancada baiana na Câmara Federal é um ponto importante na convivência independente, a convivência independente e harmônica dos poderes, como reza a Constituição. Como o candidato vai cuidar das suas relações institucionais, visto que não tem essa quantidade considerável de partidos aliados já com o candidato disputando a eleição desse ano? A gente sabe que negociar só na palavra não faz tanto efeito assim na prática que a gente acompanha hoje. A formação, por exemplo, do seu secretariado vai entrar nesse jogo da relação com Negativo. os Eu partidos? vou fazer um secretariado técnico. Vitor, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, ele tinha apenas o PSL na época, o número 17. E mesmo assim, logo depois, terminou inclusive rompendo com a direção do partido, que hoje forma a União Brasil, em parceria com o DEM. O DEM que foi entregue, e hoje sequer o número 25 eles têm mais. E o presidente Bolsonaro rapidamente conseguiu trazer para a população resultado. Naquele momento, a população via
a vida real de um lado e o mundo de Brasília, dos políticos, de outra forma. E hoje, o presidente Bolsonaro conseguiu traduzir isso com a expressão menos Brasília, mais Brasil. E as pessoas estão percebendo na ponta um governo que realmente trabalha sintonizado com o cidadão, diminuindo burocracia, trazendo PIX para melhorar a vida do cidadão, dando desconto para o FIES, onde o PT dizia que dava oportunidade na universidade, mas deixou uma geração endividada, inclusive com parentes negativados. E Bolsonaro conseguiu dar um grande desconto para que essas pessoas pudessem se regularizar. Um governo que faz chegar à população toda essa estrutura de poder estar mais próximo do governo federal. Diminuir impostos. Não esperávamos que íamos ver um presidente da República baixando os impostos. Quando eu era criança, as pessoas atravessavam a Ponte da Amizade para ir abastecer o carro do outro lado. Hoje, carros da Argentina e do Paraguai têm vindo abastecer no Brasil. Da mesma forma do outro lado, na Venezuela. Então, eu nunca esperei que eu ia ver um elogio ao nosso Brasil do FMI, que na minha infância eu via no noticiário falando de overnight e dizendo que o FMI não ia mais negociar com o Brasil. E hoje nós temos um Brasil que, com países muito mais ricos do que o Brasil, tendo um processo altíssimo de inflação, agora nós estamos vivendo uma deflação, recursos chegando para os mais necessitados, um dos combustíveis mais baratos do mundo, e um Brasil que mostra também a maior quantidade de empregos, diferente da Bahia. Porque enquanto o Brasil está aumentando o posto de trabalho, a Bahia, mais uma vez, fica no final da fila, porque não faz o seu dever de casa, fica fazendo uma política atrasada, e não é essa política que vai resolver a vida dos baianos. Candidato João Roma, o senhor tem 2 minutos para responder essa última pergunta e também para suas considerações finais. Ontem a gente teve a operação da Polícia Federal que mirou empresários bolsonaristas que mandavam mensagens em grupos de WhatsApp contra a democracia. O próprio presidente Jair Bolsonaro também já fez ataque às urnas eletrônicas e deslegitimando caso perca as eleições. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Se o senhor perder, vai aceitar o resultado? Lorena, primeiro que não são atos antidemocráticos. O presidente Bolsonaro tem suas opiniões, como os empresários também têm suas opiniões. Um absurdo é um ministro do Supremo fazer um ativismo judicial e mandar a Polícia Federal, sem inclusive noticiar ao Ministério Público Federal, para ir na casa de empresários por causa de direito de expressão. Que Brasil é esse? Que as pessoas não podem mais expressar suas opiniões. Quando Lula e quando Ciro foram falar que as urnas eletrônicas tinham fragilidades, não foram chamados de atos antidemocráticos. E hoje o que é que se vê? Imagina um chefe de poder do judiciário que o Exército aponta mais de 200 falhas na apuração das urnas eletrônicas e ele diz que, olha, depois das eleições nós verificamos isso. É como se você fosse fazer uma viagem num veículo e estivesse fazendo um barulho e o mecânico dissesse, não, moço, faça a sua viagem. Quando você voltar da viagem, a gente procura saber que problema é esse que tem no seu carro. 1 minuto, candidato. Então, o que precisa ficar muito claro é que nós queremos, sim, defender os valores brasileiros, a nossa liberdade, a nossa democracia, a nossa independência, e queremos eleições limpas, transparentes e que representem a vontade do povo brasileiro. O presidente Bolsonaro tem agido em defesa da população brasileira e junto com a nossa Constituição. 30 segundos ainda o senhor tem para encerrar. Eu queria agradecer a oportunidade e conversar com você, baiana, você, baiano, para que nós possamos ter uma mudança de verdade, ter uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Peço o seu voto para o nosso presidente Bolsonaro 22, para João Roma, governador número 22, e doutora Raíssa 222, para que possamos juntos baixar os impostos e melhorar a vida de cada baiano. Muito obrigado. E a gente encerra a nossa entrevista, mais uma, com um dos candidatos ao governo da Bahia. Hoje foi o candidato João Roma. Amanhã a gente vai ter aqui na nossa bancada o candidato Giovanni D'Amico, do PCB. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.